Boa noite, meu nome é Mariana Bamed, sou âncora no CME no Ar e hoje, sexta-feira, estou aqui com as âncoras do programa para a gente bater um papo sobre essa semana que se encerra hoje, maravilhosa, e vamos falar sobre o que aconteceu por aí. Estou aqui com Xana Vasco, Rê Guimarães. E antes da gente começar a bater esse papo, vamos ouvir a vinheta do nosso programa. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Não podemos deixar de agradecer à Rádio Mineiríssima, nossa parceira, que transmite esse programa para vocês com tanto empenho e dedicação. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos muito legais. 3 não, 4, né? Vamos falar de tendências do outono, que começou, já chegou aí com tudo para a gente arrasar nas produções. Vamos falar de Páscoa e como isso impacta no mercado, né? A proximidade dessa data. Vamos falar de transição de carreira e vamos falar de golpes. Então, fica ligado aí, compartilha esse programa com alguém que certamente vai ter informação importante para vocês aqui. E vamos começar falando da Páscoa. Como que isso impacta, Xana, no mercado, as possibilidades, as oportunidades que surgem com essa data tão importante? Então, Mariana, boa noite, Renata, boa noite aqui, ouvinte da Rádio Mineiríssima e quem está acompanhando a gente em um dos nossos streams ou no podcast do YouTube do Clube das Mães Empreendedoras. Bom, Páscoa é a época do ano que mais se vende chocolate. Vocês já viram o preço do chocolate, do ovo de Páscoa no supermercado? É de assustar. Assustar. Gente, tem ovo dourado, que a gente não pode falar a marca, né? Ovo de ouro. Ovo de ouro, que tá R$180, gente. Uau, né? E a gente sempre costuma falar que muitas vezes, até no grupo da escola da minha filha, que a gente termina dividindo para comprar um presente para os professores, estavam mandando de uma grande marca aí. Eu falei, gente, vamos comprar de uma mãe empreendedora? Porque se a gente compra, de repente, uma grande marca, não vai fazer muita diferença no faturamento e vai ser aquela coisa industrializada, cheia de aditivo químico, né? Nem mosca quer comer. Mais um, né? É verdade, conservante e tal. Mas quando a gente compra de uma mãe empreendedora, além de ser um produto fresquinho, feito com amor, aquilo dali ainda faz diferença para uma família. E no episódio que a gente gravou com a Márcia, dessa semana, na quarta-feira, a gente viu que é possível você que está querendo, né, iniciar um pequeno negócio, você já tem um negócio na área de confeitaria, você pode ter produtos a partir de R$25. Então, é um momento que movimenta muito o mercado. Então, se você é comerciante, se você é um profissional autônomo, uma confeiteira, pode investir nessa data, porque o coelhinho da Páscoa tem para todos os bolsos, né? Maravilha. E curioso você está dizendo isso. No programa de segunda-feira, a gente falou sobre como começar a empreender, como iniciar um negócio. E muitas vezes, né, as nossas convidadas que aqui estavam, todas elas, deixaram empregos e carreiras sólidas para iniciar seus negócios. E um ponto que a gente falou, né, de muita relevância é estar antenada a essas oportunidades. Sim. Então, você aí que está buscando algo diferente, olha só, o mercado nos presenteia, né? A Xana trouxe informações valiosas aqui. Sim, né? E é importante a gente sempre estar atualizado, eu acredito. Nessas épocas sazonais são excelentes para você iniciar um negócio, já para fazer girar, de repente, o seu investimento inicial. Né? Porque você pega, por exemplo, e não precisa ser só na área de gastronomia. Sei lá, eu lembro que quando eu tinha uma papelaria, ela começou no período da Páscoa.
a gente fazia a campanha assim, ó, dê papelaria de presente. Então a gente fazia um ovo de cristal, não, de acrílico, e lá tava cheio de coisas de papelaria, os meninos ficavam loucos. Inclusive o presente de Páscoa da minha filha desse ano vai ser papelaria, porque ela ama. Então existem várias formas além do chocolate. Pensa aí no seu negócio, sei lá, você tem uma loja de roupa, como é que você inclui? De repente você dá um mimo, ó, a partir de R$ 100 você ganha esse ovinho, né? Um ovinho ou um mimozinho para esquentar essas vendas aí, mulher. E por falar em roupa, nós estamos na estação da transição, né? Conta pra gente um pouquinho das tendências do outono que começou aí essa semana e veio com tudo, né, gente? Na verdade, o nosso último programa, né, de quinta-feira de ontem, né, foi sobre essas tendências. O outono começou no dia 20 de outubro, no dia 20 de março, e ele veio quentinho, esfriando, né? E ele trouxe algo que já vem caminhando no verão, que são os tons mais terrosos, trouxe uma pegada muito boho chique, né? Não sei se vocês já viram aí, mas se a gente der uma volta ao shopping, tem muito dessa estação e a volta do boho, então isso tem vindo muito forte nessa projeção de outono e inverno. Maravilhoso. Nossa apresentadora tá de marrom. Pois é. Já está na pegada. Garota proposital. Sempre. Inclusive, tive a oportunidade de estar na Proposital essa semana e a coleção tá, ó, maravilhosa. Maravilhosa também. Já pedi a minha malinha de roupas da Proposital, que vai chegar esses dias lá em casa. Estou super curiosa, gente. Conta um pouquinho dessa mudança, Rê. Então, não é exatamente uma mudança, é uma adaptação, né, ao universo plus size, é uma demanda que a gente já tinha reprimida há um tempo e que a gente resolveu agora investir um pouco mais de tempo, né, e tem sido uma grata surpresa, minhas modelos estão, assim, arrasando. Nós percebemos que a demanda reprimida é muito grande, então tem muitas mulheres interessadas em dar um up mesmo, né, no seu visual, mas ainda mais na sua autoestima, né? Nós percebemos pelas conversas que existe uma demanda muito grande delas de se ver mesmo, de se ver no espelho, de ser admirada por outras mulheres, né? Então, e com a tendência que a gente fala que, eu gosto de dizer que o boho chique não é nenhuma tendência, é um movimento, né, que vem sendo resgatado. Então, a gente trouxe aí uma moda atualizada para corpos diferentes, né, corpos diversos, que a gente consegue abraçar todo tipo de corpo e ainda com um movimento bem atualizado, que é o boho chique. Essa sua fala é interessante, que ela fala muito sobre padrões, né? A moda, ela vinha sendo encaixada num padrão, né? Numa caixinha. E me parece, me corrija se eu estiver errada, que essa tendência, ela destrói um pouquinho essas amarras, né? Ela tira a gente dessa caixinha. Aí é além da tendência, né? É um movimento de que a gente não precisa se enquadrar nessa caixinha, a gente não precisa caber nas caixinhas que as pessoas criam, né? A gente pode olhar para dentro e se olhar no espelho e se admirar não estando nessas caixinhas, né? Que é o melhor, que a vida inteira a gente aprendeu aí a se moldar, né? Para caber nas caixinhas. E esse movimento, que eu espero que não seja uma tendência, ele tá aí para vencer barreiras, né? Que possa ser definitivo, né? Para que ninguém precise se diminuir, né? Para caber em caixinha Amém. nenhuma. Exatamente. E por falar, né, em todo esse movimento, nós estamos aqui falando de negócios, de oportunidades, que é um dos pilares do Clube das Mães Empreendedoras. E nós falamos das oportunidades, das sazonalidades, falamos das tendências, né, das épocas do ano, falamos das oportunidades de mudança de carreira, de começar um novo empreendimento. E outro pilar super importante do Clube das Mães Empreendedoras é o pilar da lealdade nos negócios. E a gente
Entrando um pouquinho nesse pilar da lealdade, temos visto tantos golpes sendo aplicados por aí, né? Essa semana chamou muita atenção da mídia a paciente que fez uma cirurgia plástica e saiu da clínica sem realizar o devido pagamento. Vocês viram sobre isso? Vi, e assim, fiquei impressionada. Como que foi? Porque parece que ela fez um Pix falso, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, um Pix falso. Uma modalidade, né, de golpe que a gente tem visto aí no mercado e parece que vem evoluindo, né? Na época que não tinha Pix, na época do depósito de envelope, era comum as pessoas fazerem envelope vazio. Agora usam comprovantes reais, sem valor financeiro nenhum, né? E até que a pessoa se organize e verifique esse pagamento, o golpe já foi aplicado e instaurado. E aí, essa é a sua área, né? Então, me conta aqui uma coisa, como que é possível a gente, enquanto empresário, se resguardar? Porque eu vejo assim que às vezes você vai numa loja e aí até acho interessante, porque às vezes a gente vai numa grande rede, aí eles pedem para a gente ver, sendo que é automático, né? Até na minha maquininha é automática. Mas como é que pode se resguardar disso, Mariana? Bom, você falou aí da maquininha. Tem como o comerciante fazer a cobrança do Pix pela máquina. Gera ali um código e a leitura é feita ali, já saiu o comprovante da maquininha, já é uma comprovação de que a operação foi realizada. Mas tem estabelecimentos que não utilizam dessa estratégia. Talvez porque tem um custo, né? Talvez pelo custo da operação, ou talvez por falta de estrutura mesmo. Às vezes não tem a maquininha, não aceita cartão, enfim. É super raro hoje, mas pode acontecer. Ou mas acontece. É raro, mas Gente, a minha acontece. depiladora, eu vou nela há 20 anos e ela não aceita cartão nem nada disso, não. Não tem maquininha, é só no Pix e pronto, né? E a gente mostra, assim, depois mostra que pagou. Mas será que tem jeito de. Se você tiver feito ali um Pix programado, vai aparecer ali o comprovante, você vai mostrar para ela e tá tudo certo. No dia que você programou ali, se não tiver saldo na sua conta, ele não é processado. Simples assim. Gente. Ou você pode cancelar a programação. Ou pode né? Você cancelar programou, a programação. saiu do lugar que eu imaginei que fosse isso que ela tivesse feito, mas nem foi isso, né? Mas você pode programar, sair de lá, desprogramei. Tira. Em São Paulo, isso acontece muito com os fornecedores, você não consegue pegar a mercadoria, se você for retirar a mercadoria na hora, você não consegue pegar enquanto o dono, e às vezes o dono nem está na loja, ele não entra em contato com o vendedor e fala, ok, o Pix foi recebido no banco. Uhum. E não adianta você mostrar o comprovante, pegar suas coisas e ir embora, não. Ele precisa dar algo de acordo lá na conta. Então essa é a segunda dica, né? A primeira é usar a maquininha, que já tem uma validação prévia ali da operadora. Tem uma taxa, mas tem a segurança. Exatamente. A segunda confiram, né? Não confie só no demonstrativo ali do cliente. Né? Embora a gente presuma que exista boa-fé nas operações, a conferência ela é essencial. Então, se você não está no estabelecimento o tempo todo, deixe um acesso com seus funcionários ou esteja sempre disponível para fazer a conferência e a validação. Enquanto o valor não estiver na conta, não tem entrega de mercadoria ou de serviço ou do que for. E é interessante porque às vezes o empresário pode ficar inseguro, vou deixar acesso à conta para alguém, mas existem acessos que é só de conferência, né? Não é necessariamente de movimentação bancária, mas de conferência. Então aí fica aí mais uma sugestão para você que não pode estar ali no estabelecimento, dar uma senha, um acesso de especificamente consulta. Sim, né? Pode ter um acesso que veja apenas entradas, enfim. Os bancos têm aí essas facilidades, né? E assim, eu lembro que antigamente você falou do golpe do envelope vazio, né? Você até contou aqui nos bastidores uma história engraçada de um golpe. Exatamente. Eu tinha uma floricultura e em épocas de Dia das Mães, Dia da Mulher, se eu não me engano, era sempre muito movimento, né? Muitos pedidos empresariais. Não era Dia da Mulher, que sempre tem essa demanda. E aí ligaram, se apresentaram como sendo de uma empresa e fizeram encomenda lá de vários vasinhos de flor. E o valor, não me lembro exatamente, mas suponhamos que fosse R$600.
A pessoa, horas depois, me ligou apavorada, mandou o comprovante e falou assim, olha, eu acabei errando na hora de preencher aqui o cheque e fiz de 6 mil, eu preciso, por favor, que você me faça a devolução do restante, senão eu vou perder meu emprego, é muito dinheiro e tal, e muito desesperada. E na hora, né, eu tinha atendido a ligação, acredito que qualquer pessoa que estivesse ali teria a mesma perspicácia, a mesma conduta, e falei, olha, claro, vou te devolver sim, se foi feita maior, vou fazer o estorno para você. Faz o seguinte, me envia aqui os dados bancários e assim que a compensação acontecer, em até 2 dias o dinheiro está na sua conta. Ah, mas eu não posso esperar, enfim, tentou me manter na ligação, tentou passar um desespero. Quando eu desliguei o telefone da loja toca do Banco Itaú, em outro estado, falando, a gente recebeu um depósito aqui na sua conta empresa, só que o envelope está vazio, então cuidado, não libera a mercadoria que não tem nada nesse envelope. Olha só. Então deixa eu ver se eu entendi. O golpista, ele, além de não te pagar, queria que você devolvesse a diferença? Queria que eu devolvesse a diferença. Era uma diferença expressiva, né? Nessa suposição que eu fiz aqui, de 6 mil para 600, 5.400 reais. Imagina se eu não estou atenta e faço um depósito de 5.400 reais. Então, a super dica é conferir, né? E até porque não faz sentido, mas às vezes uma pessoa que é muito caridosa, tem saldo na conta, porque não tem a ver com caridade, tem a ver com correção, mas que ela fica com muita dó da pessoa, cai no golpista, na história do golpista, ela até contabilmente isso é complexo, né? Porque ela devolveria um dinheiro que ela nem recebeu. Não recebeu, exatamente. Então fica atenta aí, né? E assim, os golpes, eles estão sendo aperfeiçoados, né? É muito fácil cair em golpe, gente. A gente pensa, quando conta assim, né, que descobriu, que viu, né? Igual esse caso aí que a gente tá falando da moça que fez o falso Pix. Falar, mas não é possível que caíram nisso. Mas é muito possível. Os golpes são muito bem feitos. O judiciário tá tentando combater aí o golpe da sentença falsa, que as pessoas entram em contato com a foto do advogado do processo, com toda a confiabilidade, falou, saiu sua sentença, tem um dinheiro para receber, e o tribunal cobra uma taxa. Envia o boleto do Tribunal de Justiça, tudo aparentemente correto. E a pessoa, na expectativa de receber por um processo que ela realmente tem, realmente está lutando por um direito, vai lá e faz o pagamento. E quando vê o advogado, não era o advogado nada, sentença não tinha nenhuma, e o processo dele lá continua. Além do problema que ele está tentando resolver na justiça, ele ainda cria um novo, né? Um problema financeiro. Caramba, né? E a solução é sempre confiar, né? Às vezes a gente vai na fã, né, da emoção. Desconfiar, né? Desconfiar. É verdade, desconfiar. Eita, Fé, muito obrigada. E às vezes a gente tá na fã daquela coisa de resolver, às vezes até na busca, né? Nossa, tem que pagar um boleto, saiu aqui o resultado de uma sentença, então cheque as informações, né? Vê com o seu advogado, deve ter, né? Eu acho que tem um número lá que você tem acesso, ou então o seu advogado tem, para confirmar essas informações, né? Com toda certeza, é importante sim validar. E voltando, né, ao pilar de lealdade, a gente sempre pressupõe que as negociações, que o mercado seja leal nas operações, mas é importante conferir, né, para não cair nesse tipo de situação. É a nossa obrigação, né? É a nossa obrigação. Porque por mais que pareça óbvio, né, nossa, como caiu nisso, eles são muito espertos, eles estudam muito para montar essa cena, né? Recentemente a minha irmã caiu num golpe desse. Era aniversário da sogra dela, eu acho que eu já contei isso para vocês. Era aniversário da sogra dela e o cara chegou lá com uma cesta, não lembro se era Copenhague ou Cacau Show, sei lá, não podia falar o nome também. Não tem problema, é bom que eles ganharam uma propaganda gratuita. Né? Aproveita e vem ajudar e apoiar fundações empreendedoras. Mas uma cesta, segundo ela, maravilhosa, gigante, era o aniversário dela. Eles falaram, olha, nós fomos lá no seu endereço antigo e eles falaram que você está morando aqui. E aí ela tinha, de fato, mudado recentemente. Só que como nós saímos de lá e viemos para cá, eu preciso que você pague os 15 reais do Moto Uber. Ok, você vai ganhar uma cesta daquela, não sabia ainda de quem era, você vai pagar só o transporte de 15 reais? Como é que você vai falar, não, pode ir embora, não vou. Aí a sogra dela tentou passar, não deu certo. A filha tentou passar, não deu certo.
Aí a minha irmã falou assim, ó, vocês querem? Eu passo o meu, não tem problema nenhum. Foi lá, buscou o cartão também, tentou passar várias vezes, não deu certo. Ele falou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na central e trago outra maquininha, porque pode ser a maquininha. Quando ele, então deixa assim, não, não posso, infelizmente, tal. Quando ele saiu com a moto e a cesta maravilhosa, chegou as notificações nos cartões delas. Cada vez que falou que não Cada vez que não passou, estava passando. Só que a filha dela mora fora, então o cartão bloqueou, tinha sido a primeira passagem aqui no Brasil, ela ainda não tinha liberado. A sogra, não sei por qual motivo, também não liberou, e o dela parece que ficou em R$3.500. E foi físico com a senha, ou seja, ela não teve ressarcimento nenhum, zero. Ela passou o cartão dela e digitou a senha. Nossa, e O banco não. de 15 virou 3.500? 3.500. Ele devia digitar, elas colocavam só a senha. Não passou, não passou. E às vezes também o cara olha, né? E, não sei. Não muito louco. Eu não consigo imaginar É. como é que funciona um golpe desse. Verdade. É. E você que está aí nos acompanhando, conta pra gente alguma história semelhante que já aconteceu. Coloca aqui nos comentários, compartilha conosco e aproveita e compartilha esse vídeo também, compartilha esse programa com outras pessoas. Você pode salvar o negócio de alguém de um golpe aí, né? Só com essas informações. É sempre bom a gente ficar atento a isso, né? Bom, estamos caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. E antes de finalizarmos, Chana vai compartilhar conosco um evento importante na agenda cultural de Belo Horizonte, que acontece amanhã. Conta um pouquinho pra gente sobre esse evento. Eu achei incrível, gente. Chama Caminhada Literária, né? É uma ação que sai lá da Câmara de Dirigentes Lojistas, que vai fazer 65 anos, né? E que vai para Savassi e vai fazer um roteiro voltado para as livrarias e sebos de Belo Horizonte. São mais ou menos 6 quilômetros de trajeto. O evento é gratuito. Né, tem uma página no Simpla que você pode colocar lá, né, caminhada literária, que você vai encontrar, e que começa às 9 horas e vai até meio-dia. Eu achei muito interessante porque é uma grande oportunidade, né, de fomento a conhecer sebos. Eu adoro, gente, não sei se vocês gostam, mas aquele cheirinho, tanto cheirinho de livro novo, quanto até pegar naquelas páginas do livro de sebo, eu adoro. Então, fica aí uma dica para quem gosta de cultura. Caminhada também é muito bom, né? E também é um fomento aí essa indústria que está um pouquinho, né, passando por desafios por causa das novas tecnologias, mas quem tem aí na faixa etária é a partir de 15 anos que eles convidam, mas eu acho que é uma ótima oportunidade de levar as crianças também para conhecerem duas coisas, né? Sair da tela, conhecer um pouquinho mais de livros e conhecer um pouquinho dessa cidade, que vai ter um museólogo que vai mostrar das ruas, contar a história das ruas. Eu achei super interessante aí como uma dica cultural para amanhã, sábado, das 9 a meio-dia. Maravilhoso. Eu quero aproveitar também para convidar vocês para o 21º encontro do Clube das Mães Empreendedoras. Ele acontece no dia 8 de abril, das 18 às 22 horas, na Casa Palestra, no bairro Santa Efigênia. Lá você vai ter a oportunidade de se conectar com mulheres incríveis e fazer parte desse movimento em que uma mulher pode impulsionar outra mulher. E antes da gente finalizar, quero pedir, né, para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando. Rê. Bem, eu quero convidar as mulheres que não se encaixam nas caixinhas padronizadas para nos procurar lá na Proposital e vir se atualizar com um estilo moderno, cheio de tendências, mas com um movimento de essência, um movimento de transbordar a sua própria autenticidade. E para você, né, que é mãe, mulher, empreendedora, quero te reiterar o convite para o dia 8, lembrando que dia 8 é nosso aniversário de 3 anos. No último semestre, a gente movimentou R$940 mil através de indicações. Muita gente me pergunta assim, como é que vocês chegam nesse número, né? A gente, tudo nosso a gente busca muito métricas e organização. Então, no final de cada encontro, a gente passa um formulário para perguntar quantos negócios você fez, quantos negócios você fez, então a gente consegue contabilizar dessa forma. E no próximo encontro,
a gente vai ter algumas surpresas, né? Além de fazer negócio, além de conhecer mulheres inspiradoras, além de conhecer alguém que vai poder te indicar, né? Virar um fornecedor, virar um cliente para o seu negócio. A gente ainda vai ter muitos brindes, vai ter um brinde de ganhar presente e um brinde também com um coquetel muito gostoso que vai estar lá. A gente está te esperando, então, dia 8, das 18 às 22 horas, e aqui embaixo vai ter o link para você participar. Maravilhoso. E eu quero falar para você que está pensando em iniciar seu negócio, ou você que já tem o seu negócio e passa por dificuldades como essas que a gente narrou aqui. É muito importante ter atenção plena ao seu negócio, aos direitos e deveres que fazem parte da sua atividade. Não é somente desenvolver aquilo que você mais sabe, é estar em dia também com as suas obrigações e burocracias. Se você tem dúvidas sobre isso, me procura que a gente bate um papo para entender quais são e o porquê delas. E aproveitando, quero convidar vocês, na próxima segunda-feira, às 18 horas, estamos aqui de novo com o CME no ar, e vamos falar sobre um tema muito legal, como conciliar a vida pessoal com os negócios. É uma tarefa desafiadora, principalmente para quem é mãe empreendedora. Então, esteja aqui conosco às 18, que nós vamos contar segredos valiosos para vocês. Enquanto isso, quem quiser aproveitar para ver os episódios anteriores, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo para você poder acompanhar sobre tendências do outono, transição de carreira e a Páscoa. Maravilha. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Xana. Obrigada. Boa noite, Rê. Obrigada. Obrigada. Semana que vem estamos de volta.